A mensagem de hoje tem como título Autoridade. E nos dias atuais, nós estamos vivendo uma rebeldia contra toda e qualquer autoridade. Mas por que isso? Essa revolta contra a autoridade não é de Deus. Porque vamos ler aqui através da palavra de Deus o que ele fala a respeito da autoridade. E essa autoridade, em vários locais, de várias formas, ela tem um porquê. Ela tem uma finalidade de ordem, de melhoria para situações de relacionamentos, porque nós vivemos numa sociedade. E a sociedade, ela não pode viver, ela não cresce, não se desenvolve quando existe caos. Necessário se faz ter ordem. E vamos ver o que fala a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de autoridade lá em Romanos 13, do versículo 1 ao 7. E vejamos então o que a palavra de Deus fala. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades aqui são autoridades. O significado de potestade é autoridade. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Gravem bem isso. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas ou instituídas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, quer dizer, sem motivo, em vão, inutilmente, pois não traz inutilmente a espada. Vamos de novo. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz inutilmente a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, submissos, respeitosos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, nós estamos vendo aqui que toda autoridade é constituída por Deus e devemos respeitar. Tem mais um trecho bíblico que fala sobre autoridade. Vamos ler em 1 Pedro 2, do versículo 11 ao 25. Amados,
peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrino é uma pessoa que está de passagem. Ela não mora, ela não reside no local. Está passando um período. Então, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscência carnal não tem a ver só com a parte sexual. Lá em Gálatas 5 vai falar de muitas concupiscências que tem a ver com o pecado da carne, do físico, né, da relação sexual, mas fala também de relacionamentos, fala de idolatria, de pecados espirituais. Depois vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas, o que Paulo fala para os Gálatas. Então vamos lá. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, que deixem de fazer, abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra quem? Contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. No caso de hoje, entre aqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, no caso aqui, o povo de Deus estava sendo mal falado por causa da ceia, que eles diziam que, quando falava de comer a carne e beber o sangue, eles achavam que eram canibais e que eles estavam indo contra Roma, contra o império. Então, o povo de Deus foi visto como marginal. Então, Paulo estava falando para um povo que não estava sendo bem visto em alguns setores da sociedade. Então, mas olha o que ele orienta. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Testemunho. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. Aqui, ordenação humana, autoridade. Por amor do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, autoridade, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quando você faz o bem, as pessoas não têm do que te acusar. Ou se te acusarem falsamente, a verdade um dia aparece. Não se preocupe, faça o bem. Porque uma hora ou outra esse bem vai se manifestar. Vão verificar. A mentira não fica por muito tempo. A mentira é como fala, ela é um cobertor muito curto. Ela não serve para cobrir o corpo todo. Se você puxa para cima, aparece o pé. Se você puxa para baixo, aparece o tronco. Então, faça sempre o bem, fale sempre a verdade. Vamos ler de novo? Sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor, honra, né, de quem faz o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância. A ignorância aqui é falta de conhecimento. Não é grosseria, né? A pessoa
mal educada. Ignorância aqui é falta de conhecimento. Dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Você tem liberdade em Cristo, mas não é uma liberdade para fazer o pecado. É liberdade em Deus para fazer o que é correto. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, não só aos bons, também aos maus. Honra, respeito, amai a fraternidade, fraterno, irmandade, amar aos irmãos. Temei a Deus. Quando você teme a Deus, você o respeita, você o honra e você vai querer fazer o que ele ordena. Temei a Deus. Honrai ao rei. Honrar a quem está sobre você como autoridade. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. Nessa época aqui, muitos dos cristãos eram escravos. E Jesus trouxe liberdade, liberdade da alma. Mas eles continuavam sendo escravos, fisicamente. Então Paulo está orientando aqui, vocês que são servos, que estão debaixo de autoridade, aí ele orienta, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. E olha o detalhe, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Que difícil, né? Você acatar a quem é bom, tudo bem, mas ao que é mal, desumano, cruel, difícil, né? Mas é o que Paulo está orientando aqui. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Que palavra difícil. Aqui está falando que se você sofre porque você pecou, não adianta. Você está recebendo a consequência daquilo que você plantou. Mas aqui está falando que por causa da consciência de Deus, você já está livre no seu espírito, na sua alma. Você já tem a liberdade em Deus. Você tem a consciência de que Cristo já morreu por você. Mas fisicamente, você ainda está sofrendo injustamente por pessoas que ainda não tiveram nenhuma transformação. Se você, por amor a Deus, sofre injustamente, isso é agradável a Deus. Porque você vai respeitar o que Deus está falando, o que Jesus orientou. Se te derem um tapa, dá outra face. Que difícil, mas é o que Deus está falando. Vamos entender depois. Vou ler de novo. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados,
pois também Cristo padeceu por nós. Foi isso que aconteceu com Jesus. Injustamente ele sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Vocês entenderam? Se vocês estando fazendo o que é correto, mesmo assim vocês sofrerem agravo, sofrerem alguma injustiça, entendam que Jesus sofreu isso. E mesmo sem ter pecado, ele não injuriava, ele não amaldiçoou ninguém, ele não gritou, ele não esperneou, ele não se insuflou contra. Ele aceitou aquilo, porque ele sabia que havia algo maior vindo. Aquele sacrifício seria para nossa salvação. E ele deixou isso como exemplo. Esse sofrimento momentâneo que você pode estar passando, injustamente, quando você se posiciona numa atitude de sujeição, lá na frente você vai ter a recompensa. E não há tempestade que não passe. A verdade virá à tona. A injustiça que você sofre vai vir à tona. E você vai ter louvor. Você vai ser recompensado. Não se desespere. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos voltado ao pastor, pastor que cuida de nós, o bispo, aquele que tem um olhar atento, está superior às pessoas e ele tem um olhar mais longo, ele vê adiante. Ele cuida das nossas almas. Por que nós devemos respeitar autoridades? Porque estão em posição superior. Seja boa ou não, a autoridade deve ser respeitada, porque ela foi constituída por Deus. Saibam vocês que a autoridade Deus levanta e Deus derruba. Tem um exemplo lá em Atos 23, do versículo 1 a 5. Paulo está no Sinédrio e ele mandaram esbofetear. E aí ele ficou bravo e xingou aquele que mandou esbofetear de parede branqueada. Era uma ofensa. Era uma ofensa. E aí falaram para ele, você não está respeitando o sumo sacerdote? Aí ele falou assim, aí ele pediu desculpas, porque ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. Olha lá, Atos 23, de 1 a 5. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos,
Até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Ele falando que ele estava andando correto. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Ele estava falando, se defendendo, e o sumo sacerdote chamado Ananias mandou baterem nele, mandou bater na boca para ele parar de falar. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Paulo se insuflou, ficou bravo, estava machucado. Aí, versículo 4. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Falando para Paulo, ele é a autoridade máxima aqui. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo se desculpou, porque ele não sabia que ele era autoridade. E Paulo conhecia a lei, sabia que a lei de Deus falava para não falar mal do príncipe do povo. Então, Paulo aqui está mostrando submissão às autoridades, mesmo tendo injustamente sido agredido. Então, aqui está falando, por que a gente deve respeitar a autoridade? Ela está numa posição superior, seja ela boa ou não, devemos respeitar. Segundo, porque é permissão de Deus. Deus permite que algumas autoridades más estejam sobre o seu povo. Assim como ele, no passado lá, em Gênesis você vê, lá em Reis, em Crônicas, você vê que Deus até deixava alguns povos inimigos ficarem sobre o seu povo quando o povo pecava. Deus se utilizava daqueles povos para ficarem em autoridade sobre o povo de Deus como uma forma de punição. Então tudo que acontece é permissão de Deus. Só que tem o seguinte: toda autoridade vai ser cobrada por Deus. Não pensem vocês que as atitudes erradas que uma autoridade que está numa posição superior, que ela não vai ser cobrada. Se a autoridade for justa, vai ter louvor. Mas se for injusta, vai ter cobrança. Todo chefe tem um chefe. Toda autoridade tem uma autoridade sobre ela. Então, a nossa função é respeitar. Outra coisa, por que devemos respeitar a autoridade? Para não resistirmos à ordenação de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Olha que diz lá em João 19, do versículo 10 ao versículo 11, na sua parte A. Disse-lhe, pois, Pilatos para Jesus: Não me falas a mim? Jesus não estava falando nada para Pilatos, estava mudo. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí sim Jesus responde a Pilatos. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima, se do alto, não te fosse dado. Jesus falando para Pilatos que a autoridade que ele tinha ali naquele momento era dada por Deus. Nossa obrigação é acatar
respeitar, pagar impostos e orar pelas autoridades. Se tem alguma autoridade ruim sobre nós, devemos orar. As nossas armas não podem ser as físicas, mas as espirituais. A Bíblia nos ensina que a oração, o clamor a Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos, do justo justificado por Jesus. Então, existe alguma autoridade ruim sobre você? Você está sofrendo? Ore por ela. Ore pela intervenção de Deus. Lembra lá nos Juízes? Quando o povo clamava, Deus mandava um juiz bom, um juiz libertador. Outro motivo para você respeitar autoridades, para não sofrer o dano. Se você não respeita uma autoridade sobre você, você pode ser preso. Você pode sofrer punições. Mas e aí, o que fazer diante de governos corruptos e maus? Olha, o que você não pode fazer é pecar. Só que a lei de Deus, ela é superior à lei dos homens. Você tem que saber que existem hierarquias de autoridade. E a autoridade maior é a de Deus. Se a autoridade física fizer leis que vão contra a lei de Deus, você não vai cumprir. Porque importa mais você obedecer a Deus do que aos homens. Vou te dar alguns exemplos aqui de autoridades que não foram cumpridas as ordens. As parteiras lá no Egito. A ordem era para que todo menino que nascesse das hebreias, né, do povo hebreu, teria que ser jogado no Nilo, teria que ser morto. Só que as parteiras viram que aquilo era um pecado e elas não obedeceram. Elas correram o risco de serem punidas. Aí o faraó falou assim, por que não está sendo cumprido? Por que eu estou vendo tanto menino no meio do povo hebreu? Aí as parteiras justificaram assim, é que essas mulheres hebreias, elas, quando a gente chega, já nasceram. E aí não tem como cumprir a sua ordem. Deus viu que elas estavam respeitando mais a ordem do não matarás do que aquela ordem injusta daquele faraó. E essas parteiras, elas foram bem recebidas no meio do povo de Deus. Elas receberam a salvação contra aquelas pragas que foram enviadas. Elas começaram a viver no meio do povo de Deus. Foram muito abençoadas por Deus. Outra coisa, os apóstolos diante do Sinédrio. Vamos ler em Atos 4, versículo 19. Atos 4, 19. Aqui está falando dos apóstolos. 4, 19. Respondeu, porém, Pedro e João e lhe disseram, julgais vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Aqui estavam falando para eles que se eles continuassem pregando o evangelho de Jesus Cristo, que eles iriam para a prisão. Era para eles se calarem. Eles já haviam sido presos. Mas como viram que não tinha nada do que condená-los, soltaram. Mas soltaram falando assim, nós estamos soltando vocês, mas calem a boca, parem de falar desse evangelho aí que está tumultuando a sociedade. Só que eles responderam, é justo obedecer a vocês e não a Deus?
Então eles se posicionaram. E aquela situação de desobediência àquela autoridade, mas obediência a Deus, trouxe consequências. Eles estavam desrespeitando uma autoridade física que mandou que eles se calassem. Qual foi o dano neles? A prisão, açoites, sofrimento. Mas eles aceitaram aquele sofrimento pela boa consciência para com Deus. Eles sabiam que era o dever deles pregar o evangelho, custasse o que custasse. E à custa daquela desobediência, aquela autoridade civil, aquela autoridade física que estava sobre a vida deles, foi prisões, açoites, morte para alguns, morte de crucificação, morte degolados. Sofreram muito. Só que mais valia para eles obedecerem a Deus do que aos homens. Mas a autoridade era sobre eles. E Deus estava consciente de que aquele sofrimento, eles teriam algo superior. Nem a morte seria algo que bloqueasse o amor que eles tinham a Deus. Porque agora, dentro deles, sabe quem estava morando? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava atuando neles, dando uma coragem de enfrentar até a morte, pois eles sabiam que algo superior eles teriam nos céus. Então veja a importância de você entender quem é o Espírito Santo dentro de você e deixar o Espírito Santo atuar, mesmo que você sofra as consequências. Então, aqui ó, leis absurdas. Nós estamos vendo nos dias de hoje algumas leis absurdas. Leis absurdas que vão contra a palavra de Deus, não dá para se cumprir. Só que se ela é uma lei, você vai sofrer as consequências. A Bíblia é o nosso molde, é o nosso guia. Agora vejamos, e quando tem abuso de autoridade? E aí? A autoridade sobre nós está abusando, está indo além do que se deve. Não se preocupem com o abuso, porque as leis foram feitas por Deus e as leis são para nossa proteção. Se existe um abuso, ele precisa ser denunciado e as leis que foram feitas em favor das pessoas vão ser utilizadas. Então você vai buscar a justiça dos homens, você tem sim o direito. Veja lá como Paulo, quando ele estava sofrendo lá injustamente, Paulo recorreu à sua cidadania romana. Mas Deus já havia falado para ele que ele iria pregar o evangelho para reis, para governadores. Paulo foi perante várias pessoas de autoridade e o evangelho foi pregado para lugares muito superiores. Então você, como cristão, tem o direito sim de procurar as leis que lhe defendam se houver um abuso de autoridade. Mas você procure seus direitos sem desrespeitar a autoridade. Porque se você pecar, você incorre naquilo que foi lido. Toda autoridade deve ser respeitada.
Você vai respeitosamente buscar seus direitos, sem pecar. Busque na Bíblia a orientação de como você deve agir, tá? Não devemos temer as autoridades, porque elas foram feitas para serviço de Deus e nosso bem para punir o mal. Onde tem lei, não tem anarquia. Então, você está vendo aqui motivos para se submeter às autoridades. Você tem medo de ser punido se você fizer algo errado, e você tem a sua consciência cristã, tá? De respeito às autoridades. Devemos pagar tributos, que são os impostos, mesmo que eles sejam injustos, tá? É obrigação nossa pagar os tributos. O Estado, ele tem o papel de punir os maus e aplicar as leis. E o Estado, o governo, ele não pode ser frouxo. Se o governo for frouxo, frouxidão, fraqueza, o mal começa a crescer. Então, o Estado, o governo, ele está ali como autoridade para punir todo aquele que faz o mal. Quando você vê leis injustas sendo colocadas, aplicadas, você vai vendo o mal crescer. Então, você tem que colocar, aí vai a consciência do cristão na consciência civil também. Nos dias de hoje, nós temos obrigação do voto. Quando nós votamos, nós colocamos pessoas para nos representarem. Precisamos ver pessoas boas, para que façam leis boas, leis justas. Quando você é conivente com o erro e você coloca numa posição de superioridade, de representação, pessoas más, leis injustas vão sendo votadas e autorizadas para que sejam implantadas. Então, nós temos, sim, uma obrigação de fazer o que é correto, de votar em pessoas corretas, justas, honestas. Então, para que haja uma promoção do bem, tá? Para que as pessoas trabalhem para o povo e não para si mesmas, tá? Os nossos representantes precisam, a função do governo é promover o bem e punir o mal. É trabalhar, eles são nossos representantes. Eles vão trabalhar para o nosso bem. Existem abusos de autoridade, sim. Pessoas que chegam numa posição superior e começam a ver benefícios para si próprias e não para o povo. Começam a comer o melhor e deixar as sobras para o povo. Existe isso. Só que toda autoridade tem uma autoridade sobre eles. Eles vão ser cobrados. E não se preocupem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo toda a injustiça. Então vamos ver aqui. Dever do cristão: andar corretamente, dar bom exemplo, principalmente no seu dia a dia, não só na igreja, no dia a dia, cumprir as leis de Deus e dos homens, respeitando as autoridades, e também o dever orar pelas autoridades. Devemos também tratar com honra a todos, aos que estão abaixo de nós e aos que estão acima de nós. Tratar com honra. E tratar com honra, veja bem, não significa concordar com o que a pessoa faz, tá? Você não precisa concordar. Se a pessoa que está superior a você está em erro, você não precisa concordar com o erro dela. Mas você precisa tratar com respeito se ela está
numa situação superior a você. Se é o teu chefe, você precisa. Então, vou dar aqui alguns exemplos de autoridade. Primeira autoridade, Deus superior aos homens, tá? Então, quando Deus é superior aos homens, um grande problema é a idolatria. Veja bem o que é a idolatria. É a rejeição a Deus e a sua posição de autoridade e honra. Quando você começa a exercitar a idolatria, idolatria é qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. Não é só adorar a imagens, é adorar a um filho, adorar ao dinheiro, adorar a uma posição, ao poder, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus é a autoridade máxima, superior a tudo e a todos. Quando você coloca qualquer coisa, você está rejeitando esta posição de autoridade e honra. Então, o que tem acontecido hoje em dia? A nossa sociedade está se levantando contra a autoridade da Bíblia, contra a autoridade de Deus. O ateísmo tem sido colocado goela abaixo nos nossos jovens, nas universidades. A autoridade de Deus tem sido colocada em xeque. Então, o mundo jaz no maligno, mas Deus continua no controle de todas as coisas. O diabo já sabe que ele é derrotado, só que ele está aí com a cabeça pisada, mas o seu rabo continua balançando e buscando a quem ele possa levar. Ele sabe que Deus é superior, que Deus está no controle, mas ele se revolta. Eu vou tirar a imagem de Deus do homem. Vou fazer tudo o que eu possa fazer para tirar essa imagem de Deus que está no homem. Vou desfigurar o ser humano. É isso que o diabo tem feito. Então ele tem combatido a autoridade de Deus. E a autoridade do marido dentro do lar? Uma coisa que é muito difícil para o homem é exercer a sua autoridade na sociedade atual. Porque a sociedade tem buscado enfraquecer o homem, tirar a sua autoridade. E uma das coisas piores é quando, por exemplo, uma mulher vai minando a autoridade do seu marido no lar. O seu marido tem que ser o sacerdote, tem que ser aquele que guia a família. A mulher tem a importantíssima função de ajudar o seu marido nessa função, de apoiar, de ser a ajudadora para que ele exerça essa função de autoridade do lar. Porque na hora em que uma decisão tem que ser tomada, é o homem quem tem que estar à frente. A mulher é a sua ajudadora. E quando a mulher vai minando essa autoridade, é como a água que vai se infiltrando numa construção. Ela lentamente vai tirando a terra, a areia, a base da construção. E quando você menos vê, quando você menos espera, aquela construção cai. A casa desmorona. Aí você fala, o que aconteceu? Lentamente, a autoridade que era delegada por Deus, que estava sobre o marido,
foi sendo minada, foi sendo tirada. A mulher, porque quando tem uma autoridade, precisa ser exercida. Quando um espaço fica vago, alguém ocupa. Você pode ver que quando não tem o marido mais em casa, é a mulher quem lidera. Se os pais morrem, um dos filhos vai ter que liderar. Então, todo espaço vago, não existe trono que fique vazio. Alguém vai reinar. Só que Deus estabeleceu o homem como líder para que tivesse ordem, para que a família crescesse de forma saudável. Só que essa liderança tem sido tirada do homem. A sociedade tem feito com que os homens se enfraqueçam. Mas a palavra de Deus está falando, o homem tem que liderar o seu lar. Homens, busquem em Deus a autoridade que é de vocês. Não deixem nada nem ninguém tirar essa autoridade. Para que a sua família se fortaleça. Para que a casa que for construída na rocha subsista. Venha a tempestade que vier e a casa vai ficar em pé. Então não deixe essa autoridade ser minada. Ela é dada por Deus. Marido, esposa como ajudadores, filhos submissos, que obedecem a pai e mãe, que honram, respeitam seus pais e suas mães. Sejam pais bons ou não, eles precisam ser respeitados. Isso é honra. Deus se agrada disso. Outra coisa, o patrão e o empregado. O patrão, ele é autoridade sobre o empregado. Quando o empregado desrespeita o seu patrão, ou ele rouba o patrão, ou ele lesa, aquela empresa, aquela firma, onde não tem uma hierarquia, ela não pode subsistir. Se o empregado não respeita a autoridade do patrão, não trabalha honestamente, corretamente, aquela empresa não vai crescer. Ela vai falir. Se a empresa falir, o empregado fica desempregado. E isso vai ser muito ruim para ele. Vai ficar sem o pão de cada dia. Então, empregados, respeitem seu patrão. Façam as coisas corretamente. O cidadão precisa respeitar o governo. As ovelhas precisam respeitar o pastor. Na igreja, o pastor foi colocado como autoridade. Ele precisa ser respeitado. O aluno precisa respeitar o professor. Então, veja bem, toda autoridade foi delegada por Deus. Nós precisamos respeitar aquele que está acima de nós, porque isso é honroso e agrada a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a cada dia de que forma precisamos viver neste mundo até que Jesus venha nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nos guie em todos os caminhos que vamos andar. Amém, irmãos.